Boa tarde. Acho que eu tô precisando começar diferente. Todo dia eu começo com olá, boa tarde. Bom, mas hoje eu posso começar também falando que hoje é dia do trabalhador e da trabalhadora. E se você fala que hoje é dia do trabalho, eu te julgo. Hoje é dia do trabalhador. Tem uma história de luta por trás disso. A gente poderia ter feito uma live sobre isso, mas hoje nós vamos falar de literatura. Estamos aguardando o nosso convidado, Simeão Mendes. Assim que ele entrar, a gente começa. Enquanto isso, eu vou fazer propaganda do Entrefala de amanhã. Amanhã a gente vai ter um assunto bem importante nesse tempo de pandemia, quarentena, isolamento social, que são vários professores e professoras que estão sobrecarregados, né? Que do dia para a noite tiveram que virar youtuber. E aí a gente vai conversar com a Tâmara Manrique sobre esse assunto. Ela é professora da rede particular aqui em Goiânia. Nosso convidado está perguntando onde entra. Estamos aguardando. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pessoal que está assistindo no Facebook, só um minuto, tá? Olá! Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bem? Como você está? Bom, estamos começando ao vivo. Esse é o Entrefala número 8. Ontem a gente fez aniversário de uma semana do Entrefala. Obrigada por ter aceito o convite, Simeão. O Entrefala é um projeto que eu comecei, como eu disse, há uma semana, que discute de variados temas específicos nesse período de pandemia, de quarentena, e aí temas que têm a ver, né, com esse momento que a gente está passando. Então, a gente já discutiu saúde mental, já discutimos sobre trabalhadores autônomos, e hoje a gente vai falar um pouco de literatura. Hoje é dia do trabalhador. A gente poderia ter feito uma live sobre isso, mas vamos fazer uma live para falar de poesia, literatura e arte, que isso também interessa a classe trabalhadora. Eu vou te apresentar. A gente está ao vivo no Facebook também, então para quem quiser assistir depois, fica disponível lá no meu perfil, Mariana Lopes Barbosa. E eu vou te apresentar, mas depois da sua apresentação formal, eu sempre peço para os meus convidados e convidadas que se apresentem também, né? Porque a gente fala melhor de nós mesmos. Então, o que estava na sua descrição é que você é poeta, professor e doutorando em letras. Mas a gente sabe que você também é músico, cantor, fotógrafo, ator. Daria para fazer várias lives sobre diversos assuntos com você. Então, se apresente para nós, por favor. Bom, antes de mais nada, boa tarde, Mariana, boa tarde a todos. Não sei se o áudio está chegando ok aí, eu ia utilizar o microfone, mas quando eu coloco o microfone não tem como ouvir, né? Então é melhor fazer sem o microfone. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, certo? Dessa vez deu certo, né? Da outra vez não deu. Você vai contar que você me deu um bolo? Eu dei um bolo. Mas estamos aqui. Estou aqui um pouco assim, torcendo para que seja apenas um resfriado. Estou até tomando um café forte aqui. Ou seja, alergia, né? Porque eu tenho muita alergia. Estava mexendo com alguns livros agora e antes de começarmos eu estava espirrando bastante. Espero que não comece eu não comece a espirrar agora. Né?
sim, né? Professor de graduação, por graduação, por mérito, por título. Poeta, essa questão assim, de falar, eu sou poeta, parece estranho, né? Parece muito... Algumas pessoas falam que é meio egocêntrico e tal. Mas, assim, levando em consideração que já tem alguns textos publicados, sim, né? Também, livros publicados. Agora, ator, música, isso aí tudo é, sei lá, apenas para uma válvula de escape para essa vida louca que nós vivemos. Eu acho que eu me consideraria mais como compositor. Compositor, sim, porque eu tenho várias letras, né, músicas compostas. A banda tá parada, então não posso nem falar que eu sou músico, que eu sou um cantor, né? Porque já tem um tempo que não fazemos apresentações, antes mesmo dessa epidemia, desse período de quarentena. E ator foi só algumas participações, mas estou aberto, assim, caso alguém queira. Eu estou sempre pronto. Olha só. Às vezes eu dou pulo, mas nem sempre, tá? Simeão, eu queria começar te perguntando, que tem a ver com o nosso Sim. tema. Você fez um mestrado, né, sobre um autor paraibano, né, e você trata sobre o teor narrativo, descritivo, teor testemunhal, na verdade, né, desse autor. E agora no doutorado, o que você está pesquisando? Eu acho que se a gente começar falando um pouco sobre as suas pesquisas, isso vai dar uma brecha para a gente falar sobre o nosso tema hoje também, que é a literatura e a memória de epidemias ou em epidemias. Certo. Então, se eu for pegar um pouco antes, mesmo na graduação, que meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a poesia produzida no estado de Goiás. Para fazer esse trabalho, eu fiz entrevistas com vários poetas goianos. Entrevistei, na época, o presidente da Academia Goiana de Letras, o Dr. Getúlio Tajima, e já fazia uma pesquisa não apenas da produção textual, né, mas o que da produção poética em si, mas o que tinha ali de testemunhal nos poemas desses autores, né? Então, assim, essa questão testemunhal, essa questão da realidade do autor, impressa na produção artística, seja prosa, seja poesia, sempre me chamou atenção. No mestrado, na verdade, eu trabalhei um livro desse autor paraibano, que é negro, gay, que é o Antônio de Pádua, certo? E nós tínhamos, eu e o meu orientador, o que em mente? Trabalhar duas temáticas, que era a temática da homoafetividade e a temática da questão da adiposidade, certo? Então, assim, são questões que levam para a questão dos grupos, né, das minorias, e o próprio autor, o Antônio de Pádua, no livro, ele diz que, assim, é uma obra de contos, são contos, certo? E ele diz que algumas situações ele viveu, outras não. Então, assim, é meio que um testemunho velado, né? Porque ele mesmo não diz o que ele viveu ou não daquelas situações das quais ele trabalha, que ele relata nos 11 contos da obra, certo? E agora no doutorado, que na verdade eu nem comecei esse doutorado, né? Por incrível que pareça, coincidência, o período da quarentena começou justamente numa terça-feira, que era o dia que eu ia começar a minha disciplina com o professor James, no doutorado. Então, assim, infelizmente adiou um pouco aí. Quarentena está atrapalhando vários planos, né? Justamente, vários planos. Infelizmente, mas em prol de um bem maior, né? A quarentena ela é necessária justamente para que esse período acabe o mais rápido possível. Esse terror, né, que nós estamos vivendo. Então, o meu pré-projeto de doutorado, na verdade, eu vou continuar nessa linha de estudar, de trabalhar com as minorias, certo? Então, eu tenho aí são 3 obras que eu pretendo trabalhar. A primeira se chama Tal Brasil Queer, que é do próprio Antônio de Pádua, onde ele irá poder estar pegado aqui, né, para mostrar para vocês. Eu vou pedir licença, eu vou mostrar para vocês. Olha só,
Isso aqui, ó, Tal Brasil Queer Romance, é uma obra, ele tem um subtítulo, ó, Romance das Histórias dos Afetos ou História do Romance dos Afetos. Então, essa é uma obra que vai trabalhar a questão do romance histórico, certo? Onde ele vai retratar como que as minorias, elas eram vistas, ou como que elas eram tratadas mesmo, né? No período do Brasil colônia. Então, como que o negro era tratado, como que o homossexual, né, era tratado, a pessoa homoafetiva, certo? E tem algumas situações, assim, bem chocantes, alguns relatos bem chocantes, de como a mulher era tratada, certo? Da questão da violência contra a mulher, e aqui existe relatos de mulheres sendo enforcadas, então é bem pesado. Então, como essas minorias eram tratadas nesse período, né, de Brasil colonial, com foco maior na questão do queer, né? A outra obra é a da Maria Firmina dos Reis, a obra Urso, que ela é muito importante para a nossa literatura, certo? Nós temos aqui uma autora mulher, né, uma mulher que escreve esse romance, e ele é contra a escravidão, e trabalhar na minha tese de doutorado é por que ela é apagada da história. Porque eu, como professor de literatura do ensino fundamental e do ensino médio, o tempo que eu tenho de experiência como professor, eu posso afirmar para você, infelizmente, com certeza, que eu nunca vi nenhum livro didático mencionando o nome da Maria Firmina. E isso é muito triste, porque ela está aqui antes mesmo de Castro Alves tratando essa questão da escravidão, certo? Como muitas mulheres na história, né? Isso, ela é silenciada na história. E é muito triste, né? Porque nós temos aqui ela como precursora desse tema, da questão da abolição, do fim da escravidão, e ela é simplesmente apagada dos livros. Não sei os livros de história, né? Os livros didáticos de história, mas os livros de literatura, eu posso dizer que com as editoras com as quais eu já trabalhei, não existe nem menção, certo? Infelizmente. E por fim nós temos a Ana Miranda. Ana Miranda com Desmundo, certo? Que é a terceira obra que eu irei trabalhar. Aqui nós temos como que as órfãs portuguesas foram enviadas para o Brasil para se casar com os portugueses que aqui estavam, né? E, assim, relatos maravilhosos também, assim, enriquecedor. Então, nós temos também um romance histórico, certo? Então, tendo como pano de fundo, o meu projeto seria também trabalhar a relação e as diferenças e as características principais do romance histórico e da metaficção historiográfica, né, que diferem um do outro. Que bom. É isso. Trabalhar com história é sempre bom. Eu sou suspeita para falar. Você é muito suspeita. Simeão, eu queria, então, já que você deu essa introdução falando sobre o seu trabalho acadêmico e falando sobre o seu trabalho como professor também, inclusive antes de você entrar na live, eu estava fazendo uma propaganda de que amanhã a gente vai fazer uma live específica para tratar sobre o assunto dos professores e professoras que estão sobrecarregados nessa quarentena, né, virando youtubers, editores de vídeo e etc. Então eu recomendo que você assista, porque eu imagino que deve estar bem por aí também. Mas eu queria entrar... Ontem eu estava pensando na questão do burnout, né, que é um termo que se refere a essa questão de sobrecarregar, né, a função, não só como professor, mas como qualquer profissional. E eu creio que nesse período, realmente, os casos de pessoas com essa questão do burnout deve estar, assim, no ápice, né? Porque eu, como professor, como amigo de vários professores e colega de vários professores, eu ouço todos os dias que realmente as pessoas estão sobrecarregadas, estressadas, e está refletindo até na saúde das pessoas. Sim. Entrando no nosso tema, né, e você falou sobre a ficção e a relação com a história, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, e tem muita gente aqui no Facebook que já está, inclusive, mandando mensagens. A live do Simeão fez super sucesso hoje, gente. Eu mandei na lista de transmissão, todo mundo mandou mensagem falando... eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é, teoricamente, esse teor testemunhal na literatura. Então, acho que a melhor obra para
nos referirmos a isso, para falarmos disso, é isso o Homem do Primo Levi. Que nós temos ali um relato do próprio autor, né, sobre os horrores que ele passou no período do Holocausto, dos campos de concentração. E esse teor testemunhal, ele é muito importante. Eu estava refletindo sobre isso antes de começar, mas eu acho que esse fato histórico que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, que infelizmente, assim, tem até um meme na internet que acho que é do Simpsons, eu queria viver um fato histórico, mas não esse fato histórico, né? O fato histórico de uma epidemia. Com certeza, futuramente, nós teremos obras, né, romances, em relação a isso, da forma como nós temos, né? Eu irei citar alguns, eu fiz um levantamento aqui, de algumas obras literárias e alguns filmes também, né, que retratam essa questão de epidemia, os demais campos aí de gênero, sei lá, literário e das demais formas de expressão, seja terror, romance e por aí vai. Então, o teor testemunhal ele é importante justamente para trazer para nós, para nos aproximar desse fato histórico, certo? Então, quando você tem contato, eu vou mencionar aqui, por exemplo, uma obra de um autor goiano que eu gosto muito, que é o Pão Cozido de Baixo Brasa, que é do Miguel Jorge, sobre o acidente com o Césio 137, que aconteceu em 1987. Então, para os meus alunos, que são dessa nova geração, na verdade, quando aconteceu eu era criança também, então não posso dizer que eu tenho lembranças sobre isso. Eu nem era nascida. Tá vendo? Então, assim, para essa nova geração, é importante, né, esse teor testemunhal. No caso, na obra do Miguel Jorge, é uma metaficção, ele irá incluir elementos fantasiosos, né, elementos fantásticos, da literatura fantástica, do romance fantástico. Mas é importante para trazer para essa nova geração, para esses novos leitores, para tentar aproximá-los dos horrores, né, que aconteceram naquele período, naquela época, certo? Seja um acidente como o Césio 137, seja um acidente como o Chernobyl, seja uma epidemia que tenha acontecido há séculos atrás, ou seja mesmo um grande mal da sociedade, como foi o período aí do Holocausto e dos campos de concentração, certo? Então, eu acho que o que há de mais importante no teor testemunhal. Ih, travou. Alô? Tá me vendo, me ouvindo? Estamos. Sim. Me ouvindo. Tá tudo ok. Aqui deu uma travadinha. É isso. No final da sua fala. Eu acho que tem a ver com essa aproximação. Eu acho que o que há de mais importante no teor testemunhal é justamente aproximar o leitor dessa realidade, para que ele possa se sentir dentro, né, se inserir dentro daquela realidade ali, e dentro disso a literatura poder proporcionar para o leitor as finalidades que ela propõe, né, que ela tem, que é, sei lá, levar o leitor a uma reflexão, a relatar um fato histórico, que tem mais a ver com o que nós estamos falando, e por aí vai. Existem outras finalidades para a literatura. Esse teor testemunhal me lembra um pouco, na teoria da história, quando a gente começa, no final da década de 80, no Brasil principalmente, ter uma ênfase maior na história oral. E aí a história oral traz para a história a questão da memória, né? A memória como uma questão que você pode ouvir, inclusive dar voz a setores oprimidos na história, setores silenciados. A gente começou a live falando sobre as mulheres e outros setores que são silenciados na história. Através da história oral é que a gente consegue, porque aí você faz todo esse trabalho com a memória, né? E aí eu queria já entrar, então, também sobre a questão da memória na literatura, da narrativa histórica dentro da literatura, como é que você enxerga isso e como é que isso pode nos trazer alguma elucidação sobre o momento atual. Então, você trouxe apontamentos interessantes, né?
realmente, além da questão de aproximar o leitor do fato histórico ali relatado, tem essa questão importantíssima que é dar voz às minorias que eram silenciadas, né, no período, e também a questão do lembrar, da memória, né. O romance histórico, ele tem essa importância de nos fazer, de jamais esquecermos o que aconteceu, da importância de não esquecermos, para que isso não venha a ocorrer novamente. Então, quando você tem aí, quando você fala da importância da memória, eu creio que a maior importância é justamente essa, você relembrar os erros do passado para que futuramente eles não aconteçam, né? Não possam acontecer novamente. Mais ou menos, né? Bem isso, não. Mas, Mas a gente não vai discutir teoria da história hoje. Mas pode eu acho continuar. que se aprofundar, né? Simeão, eu queria te perguntar sobre algumas obras que eu andei pesquisando. E aí eu já deixo aqui para quem está nos assistindo que somente duas dessas que eu li, mas eu acredito que você deve ter conhecimento maior sobre elas. E aí eu queria te pedir para analisar uma delas, né, ou várias delas, enfim. Eu sei que você já leu, porque a gente já conversou sobre isso antes. Então, e essa é uma característica do Entrefala, né, que eu converso sempre com as pessoas que são entrevistadas, e aí eu sempre digo isso, é uma conversa normal da gente, só que agora a diferença é que tem mais gente vendo. Então eu dei uma olhada, né? Gabriel Garcia Marques escreveu Amor no Tempos de Cólera, que eu acho que o cólera naquele momento ele é um plano de fundo, ele não é o central na obra, mas que trata de uma epidemia também. E Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, eu acho que dá pra gente fazer uma boa analogia. Esses foram os dois que eu li. Agora, jogando a bola para você, tem A Peste, do Camus, que eu tô doida para ler, porque eu li alguns trechos e eu acho que parece muito com o momento que a gente está vivendo. Inclusive, eu te mandei um trecho, que eu acho que é sensacional aquele trecho. Tem um livro que chama Os Sonhadores. Aquela questão. A questão dos enterros, né? Dos enterros coletivos. Sim. Aquilo ali tá bem real. Foi como eu falei para você lá na nossa conversa, parece um relato atual do que está acontecendo agora, né? Exato. Tem um livro que chama Sonhadores, que é de uma autora norte-americana, que ela inclusive, é o livro desse mês da TAG. Não sei se alguém que está assistindo é assinante, que é um clube de livro que chega livro todo mês na sua casa, é ótimo. Tem um livro que eu também fiquei louca para ler, que chama Chão de Ferro, do Pedro Nava, que é um memorialista, que ele trata sobre a gripe espanhola no Brasil e ele traz os relatos dele de infância. Então deve ser maravilhoso esse livro também. Não encontrei para comprar, também não ia dar tempo de ler a tempo da sua live. Tem um escritor italiano que chama Deserto de Tártaros, que a resenha dele diz que é um senhor que fica num castelo cheio de muralhas esperando um inimigo invisível. E nada melhor do que um inimigo invisível do que o coronavírus, né? E tem o clássico dos clássicos, que acho que a gente pode colocar 1984 em qualquer lugar, em qualquer época. Dá pra gente fazer muita analogia com ele, talvez forçando um pouquinho para esse momento, mas eu acho que dá. Esse eu também li. E aí eu queria que você escolhesse um ou mais de um desses para fazer alguma análise ou trazer outras sugestões também. Eu espero que o pessoal que esteja assistindo tenha anotado o nome de todos esses livros, porque vale a pena. Então, na verdade, eu havia preparado que alguns você já mencionou, né? E eu pensei em fazer mais um apanhado de cada um deles, certo? Já incluindo também alguns filmes como forma de indicação, né? Para quem está acompanhando a live, tem essa temática da questão da epidemia, do caos social, e por aí vai. Pesquisando na internet, dando uma olhada em alguns textos e alguns sites, eu encontrei, não sei se você casou, né, o que eu pesquisei com o que você pesquisou, não sei se nós pesquisamos a mesma fonte, que é um texto da professora Lilia Schwartz. Isso mesmo. Né? A professora Lilia Schwartz, ela publicou aí na revista Nexo, que foi no dia 23 de março, recentemente, certo? E ela fala justamente da questão da peste, né, do Camus,
o Camus como um existencialista, um filósofo existencialista, para além da questão da... E ela fala aqui que no período, quando ele foi publicado, que foi em 1947, essa peste aí, por incrível que, assim, para quem está acompanhando aí depois for ter um contato, mas para nós, que você mandou para mim um trecho da obra, parece muito um relato de uma epidemia viral, certo? Mas que foi escrito mais para fazer uma alusão ao nazismo. Nazismo. Né? Era uma alusão ao nazismo na Segunda Guerra. Então, o nazismo era a peste. Sim. Só que a forma como ele relata ali, como a parte que mais me chamou a atenção do trecho que você me enviou, que é a parte das balas abertas, das covas, dos enterros coletivos, que talvez seja se referindo às vítimas do nazismo, mas parece muito que nós vemos nos jornais diariamente, em relação ao que nós vemos, por exemplo, a realidade lá em São Paulo, que é a capital, né, do estado que mais tem infecção, né, pessoas infectadas no Brasil, e nós vemos nos jornais aquelas quantidades de covas que estão sendo abertas. Manaus também, já estão empilhando corpos. Isso, então assim, você vendo caixões sendo enterrados ali no mesmo, sei lá, buraco, mas na mesma vala, né? Então, assim, é uma obra que eu acho que ela, assim, indicaria por ser uma obra que, como você falou, eu não leu, eu também não li, mas me chama a atenção primeiro pela importância do Camus, né? Que para mim é um dos filósofos existencialistas mais importantes, ali ao lado do Sartre, e também por essa temática, né? Por ser uma obra escrita em 1947 que soa muito atual, principalmente para esse cenário mundial que nós estamos vendo atualmente. Você também mencionou o Ensaio da Cegueira, do Saramago, que inclusive está na minha lista de filmes, né? Porque ele teve adaptação cinematográfica pelo Fernando Meirelles, que é uma adaptação bem bacana, que eu acho assim, não vou entrar no mérito da questão da fidelidade, né? Não sei se todos concordam comigo, que o filme é muito fiel à obra, mas ela transmite ali a mensagem que o Saramago quer passar com essa questão da cegueira branca, que ela não respeita, ela não escolhe, né, classe social, da mesma forma que o coronavírus não escolhe classe social. Você vê a pessoa do trabalhador braçal, de um catador de papelão, até um médico. Inclusive, infelizmente, nós vemos diariamente que o pessoal da área de saúde tem sido os profissionais assim mais que estão ali na linha de frente, né, sendo contaminados por esse coronavírus, esse vírus, pela Covid. Então nós temos aqui também essa cegueira, né? Sobre o filme, o Saramago viu e aprovou antes de morrer. Então, quem não gostar tá indo contra o próprio autor. Se o autor aprovou, né, não tem nem como ir contra. Então, assim, essa cegueira que ela é tratada, essa cegueira branca, ela não escolhe gênero ou raça, como eu falei, né? E ela... a obra e o filme retrata isso também no momento que eles são internados no manicômio, as pessoas infectadas, e ali nós podemos perceber a animalidade, o traço animalesco do homem se aflorando, né? Na questão da violência, que tem uma cena de estupro. Então, assim, isso essa reação social diante de um mal maior é o que me chama a atenção nessa obra, né? Tanto na obra em si quanto no filme. E você mencionou o Amor nos Tempos do Cólera, que para mim é muito interessante porque ele tem os traços característicos de um romance histórico. Se pegarmos a teoria do Lukács, né, do próprio livro Romance Histórico, ele traz ali porque uma das principais características do romance histórico é justamente ter como pano de fundo o fato histórico. Então você tem como principal no romance histórico não o fato histórico, mas sim uma trama acontecendo, certo? Então tem uma trama acontecendo ali, tendo como pano de fundo o fato histórico, e é isso que acontece, né? Nós temos aqui a questão do cólera, mas temos aí a questão de uma história de amor, né,
da Fermina com o... Eu sempre esqueço o nome dele. Linda história de É amor. o Florentino e a Fermina, certo? Então, essa é uma característica. Nós temos isso como uma das principais características do fato histórico, inclusive diferencia o romance histórico da metaficção historiográfica. Porque na metaficção historiográfica nós temos como principal característica a problematização do fato histórico, que ficaria claro ali, como eu falei para você, no Vamos de Baixo Brasa, do próprio do Miguel Jorge, né, que vai problematizar a questão do acidente com o Césio. Aí existem outras obras. O Chão de Ferro que você mencionou, eu não conhecia até o momento que você menciona. Travou. Peraí. Travou de novo. Parou no momento em que você ia falar sobre o Chão de Ferro. Então, como eu disse para você, eu não sabia, né, da existência dessa obra de 1976, até que você mencionou, e até o momento que eu tive contato com esse texto da professora, da Aline Schwartz. Eu não mencionei, né, a professora da USP, que ela tem várias obras importantes. Eu já vi lido alguns textos dela na graduação e no mestrado. Inclusive, ela tem um texto muito importante sobre Lima Barreto, que é esse Lima Barreto, Triste Visionário, que realmente é isso, né? Essa é a visão que nós temos desse autor tão importante para o pré-modernismo brasileiro, o Lima Barreto, porque ele traz essas características importantes. Inclusive, o Triste Fim de Policarpo Quaresma também poderia ser incluído dentro desse campo aí do romance histórico, porque nós temos ali figuras históricas que realmente existiram, como o Marechal Floriano Peixoto, né? Mas esse não é o foco da obra. O foco da obra é justamente o desencanto do Policarpo com o patriotismo, né? Através dos projetos que ele tem para a pátria, que é o projeto cultural, o projeto histórico, o projeto político, o projeto econômico, que vão dando errado no decorrer da obra e que o leva para esse patriotismo fanista que ele tem no início da obra, acaba sendo a sua perdição, quando ele descobre que a nação realmente está sendo corrompida e que o Floriano Peixoto ali é uma figura de uma pessoa totalmente diferente do que ele tinha, do que ele imaginava. Então é isso. Eu não li ainda Chão de Ferro, né? A Lília, ela faz uma apresentação bacana nesse texto sobre a obra, certo? Mas eu posso citar outras. E eu fui para o campo da literatura popular, dos best-sellers, né? Nós temos o Guerra Mundial Z, que inclusive virou um filme, né? É um livro de 2006, que você já havia me falado que não gosta muito de histórias de zumbi e tal, mas para garotada aí que eu vi, tem alguns alunos meus. Era a minha próxima pergunta. Deixa eu fazer a pergunta, então. A pergunta porque você mas também... Eu posso citar uma obra, perdão, eu te cortei, né? Uma obra que não é nesse campo. Então, antes de você fazer a pergunta, nós temos o Diário do Ano da Peste. Isso você deve conhecer. Não. O Diário do Ano da Peste é de 1722, é do Daniel Defoe, é do o autor de Robinson Crusoe. Que legal. O Diário do Ano da Peste. Ele fala sobre a epidemia da peste bubônica, que dizimou 70 mil pessoas em Londres em 1665. Então, a peste bubônica ocorreu em 1665, ele escreve a obra em 1772, certo? Então, ele faz um relato, e é interessante que ele escreve a obra com traços você falou que tem como se diz, o jornalismo também te interessa muito, né? Então, é uma obra que tem uma pegada mais texto jornalístico, certo?
Então, incluindo nessas obras menos populares, menos... Ai, meu Deus, internet. Tá bom, vou fazer minha pergunta sobre zumbi. Não queria, mas Não vamos. seria... Não, eu tenho trauma de zumbi porque meu irmão não deixava jogar Resident Evil. Então, tô fazendo uma denúncia aqui publicamente. Olha só. Então, mas tem isso, né? A gente precisa falar sobre essas obras porque geralmente esses livros e filmes sobre zumbis e tal, eles tratam sobre uma realidade apocalíptica, né? E aí, a Sim, princípio, quando você me deu o primeiro bolo aqui no Entre Fala, você ia falar sobre poesia. E aí eu achei legal que a gente isso. ampliou para a literatura de uma maneira geral, porque dá para você falar, inclusive, sobre HQ, que é uma coisa que eu sei que você é fã também. Então, é isso. O espaço está aberto para você falar de zumbi. A Mayara acabou de comentar aqui rindo, porque ontem eu também falei para ela, ela também é da letras, é Sim. revisora e tudo. E eu falei para ela, eu odeio zumbi, mas tudo bem, eu vou falar sobre zumbi. Então, aí nós temos essa obra, né, que é uma obra que ela ficou pop. Na verdade, ela ficou mais conhecida depois da adaptação cinematográfica que tinha o Brad Pitt, né? Mas, assim, publicada em 2006, e assim, tirando todos os preconceitos que algumas pessoas possam ter em relação a esse tipo de escrita mais voltado para o pop, para vender, né, a literatura best-seller, ela traz uma questão importante que é justamente esse personagem interpretado pelo Brad Pitt, ele vai viajar o mundo para descobrir como que esse vírus foi propagado, certo? Inclusive ele descobre a cura, né? E a cura está justamente em um coquetel de outras doenças. Só dando spoiler do livro aqui do filme, tô doidado, né? Não esqueçam o que eu estou falando, mas assim é, tem Pô, essa questão sem interessante. spoiler. É verdade. Então, assim, ele quer ver? Eu vou ler para vocês a sinopse, né? Eu trouxe a sinopse de vários livros e filmes aqui para citar. Ó, foi escrito pelo americano Marx Brooks, né, que já é um autor best-seller. Narra como a humanidade quase se extinguiu durante a guerra, iniciada por uma contaminação viral que fazia com que as pessoas se tornassem canibais, resumindo, né, que se tornassem zumbis. A narrativa se concentra em um homem que viaja o mundo coletando depoimentos de sobreviventes sobreviventes dessa epidemia, certo? Até o momento que ele descobre ele tem contato com essa cura através de... vou falar porque senão eu vou estar entregando no final. Mas, assim, o que eu posso falar de filmes, né, indo para a parte, então, de filmes, que é uma parte que eu gosto muito, né, um tipo de manifestação artística que eu também gosto muito, que é essa de adaptações. Nós temos vários filmes que retratam, né, essa questão da epidemia. E para quem tem a Netflix, vocês podem ver que a Netflix agora ela disponibilizou até um campo lá, filme sobre epidemia, né? Sério? Sim, os filmes sobre a epidemia. Eu acho isso muito estranho, né? Como se todo mundo que está na quarentena quisesse realmente ver filmes sobre epidemias. Isso vai dar E pânico já na falando um pouco galera. disso, isso, justamente. Falando nisso, tem um filme que eu acho muito bacana, certo? Que quem não se impressiona muito pode assistir tranquilamente, porque quem é Ai, meu Deus. é muito interessante porque é um filme de terror Simeão, peraí. também, só que Travou não, aqui sim, na hora que você estava falando. Quem portanto, não se impressiona muito pode ver, aí travou tudo. Começa de novo. pode ver desse filme, chama Extermínio. Extermínio foi filme de 2011, que ele tem a questão, já assistiu? Já. Ele tem a... Quando Exato, começou o ele tem essa coronavírus, eu questão lembrei da, desse da, filme. Eu falei, nossa, a gente tá vivendo extermínio. Mas vai. Para
quem se impressionar facilmente, igual eu, quando assisto esse filme, assim, eu fico nesse período de quarentena, eu não posso assistir, senão eu não posso nem sair fazer os serviços de banco e eu costumo fazer. E existem outros, viu? Para o campo mais popular, assim, para mais pop, mais, sei lá, juvenil, nós temos Eu Sou a Lenda, por exemplo, com o Will Smith. E esse aqui, gente, ó, isso eu quero até mostrar para vocês. Esse aqui eu considero um clássico. Eu tenho ele em versão VHS, né? Eu sou uma pessoa muito... Os 12 Macacos. Os 12 Macacos. Esse é muito bacana, viu? Eu indico que vocês assistam, porque a narrativa dele é muito interessante. Ele vai falar de uma epidemia, é ficção científica, né? Então conta a história de um viajante futuro de 2035 que volta ao passado para falar sobre essa epidemia que surgiu com macacos, certo? E para alertar o mundo. Só que quando ele chega no presente, ele é tido como louco, né? Isso vai gerar toda a trama, que inclusive a volta dele ao passado que vai proporcionar a epidemia no futuro. Então, aconselho vocês assistirem, eu indico o filme, porque ele é muito interessante. É um negacionista. Verdade. É uma gripezinha. Então, são obras interessantes. São obras interessantes que retratam essa temática, né? Essa temática tão atual, infelizmente atual para nós. Então, é palpável aí para os nossos dias de quarentena, presos em casa. Simeão, eu sempre reservo um tempinho pra gente ler o que o pessoal tá comentando. E aí eu vou ler aqui no Facebook. Bom, na verdade não tem nenhuma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Do David Rodrigues. Queria saber, por favor, uma opinião sobre os e-books e livros digitais. A literatura consegue cumprir seu papel usando meios tecnológicos? E a Andréia Pires, Andréia querida, ela diz: Pedro Nava é uma ótima indicação bibliográfica para analisar esse tema. São esses dois comentários. Certo. Ótimo. Bom, eu acho que o e-book, parcialmente, ele faz o seu papel como um acesso, né, à literatura, mas infelizmente esse acesso à literatura ela é restrita, né, em relação ao e-book, né, é restrita a poucos. Para uma pessoa mais nostálgica, como eu, vocês podem ver, eu acabei de mostrar uma fita de VHS para vocês. O papel, o impresso, a obra impressa, ela é muito importante para mim. Então, assim, tem a questão da praticidade do e-book, você tem ali em mãos um aparelho que pode te proporcionar a leitura de várias obras, certo? Mas para pessoas mais nostálgicas e mais ligadas à materialidade, o livro sempre é mais importante. Sim. Eu queria te fazer uma última pergunta. E é uma pergunta que, enfim, eu estava relendo o Adorno para me preparar para essa live, para esse entrefala. E o Adorno tem alguns momentos que ele se pergunta se haveria poesia após o Holocausto. E lembrando da temática que seria da sua outra live, né? Se há poesia em meio a uma pandemia, eu acho que para a gente ir caminhando para encerrar, porque no final tem uma surpresinha que eu sei, eu queria que você dissesse assim, a sua opinião. Existe poesia após uma pandemia ou em meio a uma pandemia? Essa questão do Adorno mesmo, né? Existiu, óbvio, né? Mas essa questão nos remete a muita coisa. De se existe poesia após o horror, né? E, enfim, tudo que está passando agora nesse momento. E o Holocausto também é um outro exemplo. Mas eu queria te perguntar sobre isso, né? E aí eu já emendo uma pergunta na outra, porque eu sou dessas. E aí já trazendo um pouco do que tem me acontecido, por exemplo. Durante muito tempo eu fiquei sem escrever poesia. A gente já tem um poema publicado no mesmo livro, inclusive, que a gente descobriu esses dias. Mas eu fiquei muito tempo sem escrever poesia.
E sim. agora, durante a quarentena, no isolamento social, acho que por uma questão de estar pensando na vida, enfim, ou me encantando com uma pessoa, eu voltei a escrever poesia. E aí eu queria te perguntar, assim, existe poesia, existe literatura no meio de uma pandemia e existirá depois? A poesia está em tudo, né? A poesia, para mim, ela está em tudo. Se formos pegar o que diz o lar, a feira, ela está no espanto, ela está em todas as coisas, manifestações. Basta que nós tenhamos a pandemia será um alimento da poesia desse momento, sim. Concordo, é justamente isso que eu iria falar. A poesia está em tudo, basta que tenhamos o que o olhar estético para enxergá-la, mesmo nos piores momentos, né? Eu esqueci de mencionar, quando eu comecei a fazer a minha apresentação, que eu faço parte de um grupo de vocalização de poemas, de poesia, que é o Corpo de Voz, sob a direção do Jameson Buarque, ah, Maravilhoso esse projeto. que é o diretor, né, da Faculdade de Letras. Então, assim, o projeto continua, inclusive, no momento de pandemia, nas redes sociais, com a vocalização em vídeo, certo? Então, a poesia, ela não para, né? E aproveitando a sua pergunta, eu preparei um poema, ah, que ele é muito atual, não só pela temática, mas também pela curiosidade, divulgado com exaustão nas redes sociais, com uma fake news. O poema está sendo acompanhado de uma fake news, que é uma coisa muito atual, né, nos nossos dias. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só. Um poema sobre pessoas se isolando em casa foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais com a informação de que foi escrito em 1869. Então, assim, está sendo divulgado como um poema escrito no século XIX. E que seria uma espécie de previsão da autora, da poetisa, sobre o que viria a acontecer mais de 100 anos depois. Só que, na verdade, esse poema foi escrito por uma professora americana, atualmente, nos dias atuais, certo? Então, as fake news atingem aí até essa parte, né? E isso é muito comum, né? Nós vemos diariamente textos que são atribuídos, sei lá, a Cazuza, sei lá, trechos a Renato Russo, que Clarice não são Lispector. nossa, Clarice Caio é a maior Fernando vítima. Abreu. Esse também é uma grande vítima disso, né? E é um poema que eu achei muito bacana. A autora é Catherine Meara, como eu disse, é uma professora aposentada americana, que diz assim, diz o seguinte: o poema se chama A Cura. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram, e descansaram e se exercitaram, e fizeram arte e brincaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu sua sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas. E fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões. E criaram modas de vida e curaram a terra completamente. Foi um poema muito bonito. Muito bonito. Eu escrevi um poema, o poema que eu preparei aqui para ler. O pessoal em casa tá batendo palma também, eu tenho certeza. Com essa mesma temática é um poema, eu acho que você viu, né? As pessoas que me acompanham lá no WhatsApp, é um poema que eu escrevi como forma de atividade para os meus alunos do ensino fundamental. Pedi para eles escreverem um poema que o título fosse Fique em Casa, né? Então eu irei ler esse poema também. Ó, é tempo de se isolar, de ficar em vigília, de ressignificar a vida e de cuidar da família, de frear o cotidiano, de evitar aglomerações, de não pensar em desastres, mas intensificar as orações, de se informar sobre a pandemia, tomar os cuidados, fazer a parte, de encarar a crise com sabedoria, evitando euforia, pânico ou alarde, de saber que o que importa é a vida, bem maior que deve ser priorizado, e que enquanto a batalha não for vencida,
a preocupação com a economia pode temporariamente ser deixada de lado. Ficar em casa é sinal de empatia, de preocupação com a saúde própria e alheia, de mostrar e provar que o que nos diferencia é a vontade de sobreviver que nos rodeia. Ah, Então, assim, escrevi esse poema como forma de atividade para os alunos desenvolverem, né? Porque eu acho que a maior função, o maior papel do professor é justamente provocar e incentivar no aluno, nos alunos, a essa vontade de produzir, né? De produzir arte. Então, primeiro de aprender, né? De receber o conhecimento que nós transmitimos, mas em segundo lugar também de produzir arte, produzir conhecimento e por aí vai. Tem um poema que eu quero ler aqui. Peraí, só um pouquinho. Posso ler? Já tá acabando? Tá, eu sou bem enjoada com o tempo, porque o Instagram corta com 1 hora. E aí já teve uma vez, por exemplo, que acabou na hora que a pessoa tava falando. Então eu vou já fazer. A Andrea mandou de novo aqui no Facebook, mandou beijos pra gente e falou que anotou várias dicas, sigamos nos estudos. Não sei se você viu. Você inclusive leu a mensagem da Maiara, né? A Maiara me lembrou ontem de um poema do Drummond, A Flor e a Náusea, que eu acho que é bem importante para esse momento. Eu acho que é uma boa lembrança. Enfim, quem for lembrando aí também, gente, vão mandando nos comentários aí, que todo mundo vai anotar a dica um do outro. Simeão, antes que a gente encerre, eu queria te agradecer muito. Foi muito gostoso esse papo, foi muito legal, foi muito construtivo. Acho que muita gente que está aqui comentando, falando que anotou todas as dicas, né? E que a gente aprendeu muito, né? Sobre romance histórico, metaficção e etc. Te desejar muita sorte no seu doutorado quando ele iniciar. E é isso, assim. E convidar quem está assistindo hoje para assistir amanhã, que a gente vai falar sobre a sobrecarga de trabalho de professores e professoras. E no domingo nós vamos conversar com uma enfermeira que está trabalhando no combate ao Covid. Então, vai ter muita coisa ainda no Entrefala. E antes de encerrar isso, eu queria deixar meu agradecimento e eu sempre deixo um tempo final para os meus convidados e convidadas falarem sobre qualquer coisa que eu não tenha perguntado e que você acha que não dá para encerrar essa live sem dizer. Então, fique à vontade, esses minutinhos finais são seus. Eu só deixo aqui meu muito obrigada mesmo por ter aceitado pela segunda vez. Certo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né? Eu espero que o papo tenha sido, sei lá, seja bacana, tenha sido bacana para quem acompanhou, para você. Não sei se eu respondi à altura, né, do que foi esperado, mas trouxe as minhas considerações e estou sempre aberto para diálogos, para debates, bate-papo. Quem quiser me chamar nas redes sociais, estou lá disponível. Só não tem muito tempo para responder. Meio corrido, né? Essa realidade de professor em quarentena é meio complicada, porque eu recebo muitas mensagens e às vezes algumas vão se perdendo. Eu queria desejar, né, a todos os trabalhadores os meus parabéns pelo Dia do Trabalhador. E eu queria ler um poema aqui que eu acho que você vai reconhecer. É um poema muito bonito que se chama Há um Sentimento Grande e Mútuo. Não! Posso ler, né? Sério que você vai fazer isso? Há um sentimento grande e mútuo, e contra isso não há argumentos válidos, e muito menos interpretações bem embasadas. O que há neste infinito entre nós é algo que não cabe ao entendimento alheio. Se é por ti que me sinto casto, para que possas vir tocar-me, de forma a perder-me em encantos. Se é em ti que agora repousam, de forma tão serena, os sonhos que ainda tenho. E é por ti uma admiração quase devota que me faz perceber que, por tamanho encantamento, nosso amor vai ficar por aí, perdido e transposto no tempo. De Mariana de Oliveira Lopes Barbosa. Não acredito que você fez isso. Gostei, belo poema, viu? Tá nesse livro aqui, ó, pessoal. Você mencionou, né, que nós temos aí uma publicação em comum.
E é esse. Tá bom. Essa é a primeira vez que eu fico desse jeito na intervalo. Ó, tem 4 minutos, eu posso recitar outro poema, né? Pode, um seu, por favor. É, Aliás, você tinha prometido outra coisa. pra você. Eu prometi um poema com uma temática mais erótica, né? Então, é desse livro aqui, pessoal, ó, um livro que eu publiquei em 2008, poeta regular, se chama Dedos e Mãos. Diz assim: quando a vejo, sinto vontade de tocar, ler seu corpo todo com o meu desejo, cada centímetro, poro e pelo. Mesmo que isso nunca ocorra, não me falta saliva à boca que queira beijar a parte mais quente que em seu banho com a digital você sente, tornando fértil a minha imaginação que em meu banho eu desperdiço em uma vã expressão. Mas a vida nos impede, ela nos impõe a limitação, você me fantasia em seus dedos, eu te fantasia em minhas mãos. Repousa a seda sobre o corpo nu, ainda cheirar feromônio e sabão. Talvez um sonho se concretize, o que na realidade muito não é, além de ilusão. É isso. Nossa. Muito obrigada, Simeão. Muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo. Os coraçõezinhos explodiram na hora que você começou a ler os poemas. Foi ótimo. Muito obrigada. Agradeço a participação de todos. Mais uma vez agradeço o convite. Obrigada e até a próxima. A gente vai seguindo conversando. Gente, adicione o Simeão, é Simeão Mendes nas redes sociais. Ele demora um pouquinho para responder, mas ele é legal. Um beijo. Então é isso. Até a Beijo, próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.